Vamos seguir com a nossa campanha de Arcantos. E na última fase a gente invadiu Troia usando o cavalo de Troia. E eu descobri que a ideia disso foi do Odisseu, né, na mitologia grega. E aqui no Age foi do Arcantos, então o Arcantos roubou a ideia dele aí. E a gente consegue vencer Troia, então, atacando de dentro para fora. E agora a gente vai voltar, né, de viagem, fazendo aí uma referência à própria Odisseia do Homero, que foi inclusive o filme que eu assisti esses dias no cinema do Nolan. E eu vou comentar um pouco do que eu achei do filme para vocês. Mas antes disso, vamos seguir a nossa campanha. Cara, tava no moderado, eu achei que tava no difícil, que eu tava apanhando igual uma cabrita. Vamos seguir aqui no moderado, gente. Eu já não vou aumentar não, senão não dou conta. Mas bora lá. Isso não é nada bom. O que aconteceu? Corram! Mais bandidos! Bandidos! Não, seu velho tolo. Somos o seu exército. Voltamos de Troia. Louvado seja Zeus! Os soldados voltaram. Sim? E Seu velho tolo o foi que houve foda. aqui? Depois que o exército navegou para Troia, bandidos atacaram a cidade. Fizeram nossos homens reféns. Quiron também, Quem é Kiron? mensageiro dos deuses, disse que um herói viria nos salvar. Isso não me acalma. Que tal procurá-lo? Descobrir o que ele sabe sobre o acontecido. Então é meio que a Odisseia do Arcantos, né? Ele. Chegar aos reféns, eu sugiro a estrada oeste. Ó, não vai matar o velho, não. Então aqui começa o retorno do Arcantos, que não vai ser tão fácil. Muito, vou andar para trás aqui, vamos ver o que eu acho. Inspirado na Odisseia, né? Que o Odisseu também tenta voltar da guerra de Troia para casa e tem muita dificuldade. E a gente vai ver que o Arcantos também não vai conseguir voltar tão fácil, né? Então vamos ver o que eu encontro aqui. Pessoal, eu fui no cinema, fui assistir a Odisseia do Nolan, que simplesmente é o diretor de Batman, Cavaleiro das Trevas, Oppenheimer, Interestelar. Então só filmaço. Falei, cara, deve vir coisa muito boa. Eu sei que tem que ir pro outro lado, mas vamos dar uma explorada aqui no mapa que eu acho legal. E quando eu fui assistir no cinema, eu não tava muito por dentro da polêmica, né, que deu. Ai, de ser filme woke, não sei o que. Então eu fui na inocência. E foi eu e meu esposo, que também chama Caio, né? E o Caio, opa, São essas. você é uma cobra egípcia aqui, né? Matei ela muito fácil, essa Wedget é muito fraquinha. Mais uma, mais duas, não vai fazer nem cócega. E eu gosto muito de filme de ficção, de mitologia. Já o Caio, ele não é muito fã, ele gosta mais de filme. Filme assim, baseado em fatos reais. É outro tipo de estilo, né? E a gente sabia que o filme era 3 horas de duração. Na verdade, a gente chegou aí no cinema e tava esgotado. Então a gente não conseguiu assistir. Tivemos que voltar no outro dia. Só tinha dublado no outro dia. Eu queria assistir legendado, mas teve que ser. E depois ficamos 3 horas assistindo aquele filme. E posso garantir pra vocês, vou pegar essa relíquia aqui. Valeu muito a pena, o filme é espetacular. Não fiquem indo na onda da internet sem ter assistido. É um filme que vale a pena assistir no cinema. O som é muito bom, é inspirado em músicas gregas mesmo, da antiguidade grega. E 3 horas passaram voando. Eu já imaginei que eu ia gostar, mas até o Caio gostou, e o Caio não gosta desse estilo, assim, não é. Então isso mostra que Centauros? vale muito a pena vocês Qual sábio acompanhar. conhecido como Kiron? Kiron está detido no forte Vamos ver o que eles estão falando aqui. da Acrópole. Você terá que retomar a cidade antes de tentar resgatá-lo.
Então eu tenho que resgatar o Kiron, né? Minha missão. Derrote os bandidos que estão... Os bandidos para libertar os prisioneiros e encontre mais recursos. Vamos lá então, né? Estão matando os carinha ali, coitados. Ganhei um monte de centauro. O Kiron, eu lembro dele, de ele ter sido um dos professores do Hércules, né? Quando eu assistia o Hércules na Record. Eu lembro desse centauro aí. Mas voltando a falar do filme, filmaço. Ai, mas é woke. Ai, pra começar que eu nem gosto dessa discussão, acho ridícula. Foda-se se for woke também. Então, isso não me impediria de gostar do filme. Porque eu acho nada a ver esse termo. Mas assim, pra quem se incomoda com isso, pode ficar tranquilo. O filme é bom, assim... Cara, por que o filme seria woke? Qual que é o argumento? Primeiro, seria da Helena ser uma atriz negra. Ah, mas os gregos, né, eles... não teriam na mitologia uma mulher negra? Será mesmo, né? A gente não sabe, assim. Os gregos, eles não identificavam as pessoas pela cor igual a gente faz hoje. Era outra forma, né? Eles identificavam quem era da Grécia e quem não era. E na própria literatura lá de Homero, eu confesso que eu não li a obra original, mas eu tentei assim pesquisar, né, dar um Ctrl F lá. Os bandidos destruíram quase tudo. Não tudo. Vamos ver aqui. Rápido, conseguimos evitar que destruam construções que podemos usar para combatê-los. Então agora minha missão vai ser destruir a torre de vigia inimiga, que seria essa daqui, né? E proteger aqui a minha base. Enquanto eu vou protegendo e crescendo, eu já começo com um exército forte, ó. Mas dá pra treinar mais aqui, pelo jeito. Como eu tô com bastante centauro, vamos fazer hidra, porque a hidra é muito apelona. Vamos melhorar essa hidra. Fazer alguns hoplitas. Hoplitas de Zeus, eles destroem tudo muito rápido, né? E aí, pelo que eu vi, assim, só tem uma parte lá que fala do que seria ali a cor da Helena, né? E fala assim que ela tinha os braços alvos, né? Então, os braços brancos. Então, provavelmente era uma mulher branca. Duas coisas que eu queria falar com vocês sobre isso. Primeira coisa, gente. Por quanto tempo na história do cinema os personagens foram embranquecidos, né? Não só no cinema, né? Na história da civilização. Quantas pessoas lá na casa da avó não vê aquele Jesus europeu, aquele Jesus branquelo lá, mais parecido com o Brad Pitt. E Jesus não era branquelo, gente. Jesus nasceu ali no Oriente Médio, né? Então ele deveria muito mais ser parecido com o Osama Bin Laden do que com o Brad Pitt. Tá? Então, e ninguém fala nada, até aí tudo bem. A Cleópatra, né, quantas vezes foi representada como uma mulher branca, sendo que a Cleópatra não se sabe se ela era branca, né, porque ela era da dinastia Ptolomaica, né, que era uma dinastia grega, né, se não me engano, macedônica, não lembro ao certo. Mas não dá pra dizer se ela era branca ou se naquela região dela ali. Provavelmente ela tinha aquela influência árabe, né? E ninguém nunca reclamou disso. Aí, uma personagem que faz negra, que é uma personagem mitológica, que nem existiu de verdade. O pessoal já tá fazendo esse escândalo. E tudo bem, você pode discordar, isso é um direito seu. Essa personagem quase não aparece no filme, gente. Ela aparece acho que 3 minutos. O filme nem é sobre ela. Então, assim, para de ficar encanado com besteira, sabe? Marmanjo de 40 anos que mora com a mãe. Incomodado com a atriz ser branca ou negra, gente. Filme excelente, ação. Tem alguns errinhos históricos, sim. Mas eu que sou historiador, e muitos outros historiadores que eu tô vendo a opinião, a gente não tá incomodado com isso, porque erros acontecem. A grandiosidade dos clássicos não é de ser totalmente fiel. Vou treinar mais exército aqui pra eu
Minhas hidras chegaram pra eu fazer o ataque lá, né? Senão eu também não vou aguentar. Os carinhas estão meio travados aqui. Aí já acontece isso. Às vezes eles ficam... Fazer mais hidra. Fazer o quê? Fazer armadura. E fazer o plita. Então... Mano, o que eu posso falar pra vocês quanto historiador? A própria Guerra de Troia, ela é um relato que foi construído muito tempo depois do ocorrido. Então a própria referência principal que a gente tem, que é a do Homero, que ele escreve a Ilíada e a Odisseia, sendo que a Ilíada... Por que Ilíada? Porque eles chamavam Troia de Ilion, né? Então a Ilíada se refere a apenas uma pequena parte da Guerra de Troia. Não fala dela inteira. E ela não foi feita por quem testemunhou a Guerra de Troia. Ela foi feita pelo Homero, que veio ali 300 anos depois a escrever. E como que ele sabia sobre, assim, quais informações que ele tinha sobre isso? Era da poesia, de relatos orais, de pessoas que misturavam, né? Não era uma ciência histórica, igual um historiador da universidade que vai investigar sobre a Guerra de Troia. Eram tradições culturais, orais, com crenças religiosas que se misturavam. Então, o que eu estou querendo dizer? A própria fonte primária que a gente tem do ocorrido é secundária. Então, tem muito da interpretação do autor, dos valores do autor no entendimento. Então, se já o Homero interferiu com a sua interpretação, por que um diretor de cinema em 2026 não ia fazer o mesmo? Então, todo clássico, ele nunca, quando ele é reproduzido, ele é adaptado, ele vai ser uma releitura a partir de uma outra visão. Isso é normal. A questão é uma boa releitura ou uma releitura ruim? E, na minha opinião, a releitura do Nolan foi excelente. Foi um filmaço. Ele fez jus. Ah, mas faltou isso, faltou aquilo. Gente, um filme nunca vai conseguir reproduzir 100% da obra, senão não precisaria da obra, não precisaria do filme, é só sei lá e ler a obra. Tá? Então, assim, desencana, para de molecagem, vai assistir o filme, dá uma chance. E pode fazer suas críticas, porque cada um tem a sua opinião. Mas assim, cancelar o filme porque a atriz é negra? Gente, vai trabalhar, vai. Não tem o que fazer, não. Eu acho muita babaquice. E aí, a título de comparação, vamos comparar, por exemplo, com os 300, filme dos 300 de Esparta. Olha lá, ó, tá vendo? Bugou aqui, ele ficou preso, ó. Tá acontecendo muito isso no Age, conseguiu sair. E aqui na campanha tudo bem, mas às vezes acontece na ranqueada, né? Daí é meio chato. Vou fazer meus heróis, né? Quando você assiste 300 de Esparta, eu também, quando eu assisti, eu adorei o filme. Falei, filmaço. Mas depois que você pega um pouco de conhecimento histórico, de senso crítico, você vê que o filme é uma péssima adaptação. Por quê? Porque ele pega a visão dos espartanos e coloca como uma realidade, como se eles fossem pessoas civilizadas e os persas lá, os Xerxes, os inimigos deles, fossem ali, cara, eles são assim até fisicamente deturpados, assim, como se fossem monstruosos. Isso é uma adaptação problemática, porque o historiador, quando ele analisa uma fonte histórica, ele não pode reproduzir essa fonte como uma verdade. Ele precisa entender que dentro daquela fonte existe uma ideologia, existe uma cultura, existe uma visão de mundo
daquele sujeito histórico. E ele está narrando a partir dessa visão de mundo. E não do compromisso histórico da ciência moderna. E aí os 300 fazem essa visão etnocêntrica e ninguém reclamou. Aí a hora que o Nolan faz uma visão que questiona o etnocentrismo, que coloca até os gregos como imperfeitos, né? Que eles se consideravam bons, mas o filme mostra que eles também podiam ser violentos, que eles também cometiam atrocidades. Então, pra mim, essa foi a grande sacada do Nolan que fez o filme ficar muito bom. Que eles falam muito dos povos do mar, né? E os povos do mar realmente existiram na história, que eram povos que meio que piratas do mar ali, que tacavam terror ali, né? E muita gente achava que talvez eles fossem asiáticos, que fossem... E na verdade não. O filme ele traz essa interpretação de que os povos do mar podiam ser os próprios gregos. E eu fui pesquisar e realmente os povos do mar eram geralmente aqueus ou outras etnias ali, outros povos, que inclusive foram aqueles que formaram civilizações gregas mesmo, tá? Então são povos que deram origem a várias civilizações, dentre elas os gregos, tá? Arcantos, aguardei sua chegada. Consegui salvar o Quiron, né? Ah não, ainda não. Ah, consegui sim. Então, para de molecagem, vai lá assistir filme. Se não gostou, é um direito seu, mas não fica indo pela opinião de internet. Agradecemos por nos devolver a cidade. De nada. Mas não encontramos os outros prisioneiros. Os bandidos eram liderados por um homem chamado Kenseth. Ele marchou com os prisioneiros para a estrada ao norte. Aqueles que nos vigiavam falaram em colocá-los para trabalhar na construção de algo por lá. Ajax, reúna as nossas tropas. Aceitaremos o que tivermos nos navios e tudo que essas pessoas puderem oferecer. E é isso, pessoal. Vou ver se eu pesquiso mais aí sobre essa adaptação do Nolan. Eu amo história antiga, mas eu não sou especialista em história antiga. A vida acadêmica me levou por outros caminhos. E agora, jogando Age, eu tô me reaproximando mais desse tema, porque eu sou apaixonado. E aos poucos eu tô estudando, trazendo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. E eu vou pesquisar mais pra trazer mais embasamento pra vocês aí no próximo vídeo. Mas é isso, pessoal. Deixa o like, apoia o canal. E até o próximo.